Fala, torcedor vascaíno, estamos aqui para falar das novidades aí, notícias do Vasco, né? Nesse vídeo aí nós vamos falar sobre as possíveis saídas de alguns jogadores, vamos falar sobre as chegadas também de alguns jogadores, né? O Lianco, negociações com Lanzini, Gary Medel, Lucas Prato, entre outros. Vamos falar também dos ingressos, né, que foram esgotados. O São Januário vai lotar aí 20 mil ingressos vendidos, a torcida vai apoiar com força aí São Januário. Vamos para a vinheta aí, voltando. Então, pessoal, Lucas Prato teria sido procurado pelo Vasco. O Vasco está tentando fazer uma negociação. A imprensa argentina noticiou o jogador experiente, 35 anos, é um bom jogador. Tem vários títulos, passagem por River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo, um jogador de nome, experiente, com bagagem. Seria uma boa aí a contratação para o Vasco. O Vasco está precisando muito de gols, muito de atacante ali experiente. Agora parece que o Paulo Brax e a SAF aí decidiram contratar jogadores experientes, né? Isso é bom. Não é só aquele contratar jogadores novos para negociar e vender, né? Que a preocupação de nós torcedores era essa. A SAF vinha aqui só fazer dinheiro e ir embora. Parece que não viram que não vai dar certo, que tem que ter jogadores experientes ali na frente para poder o time evoluir e colocar a garotada junto com os experientes e fazer com que a garotada evolua junto com eles. Aí sim eles conseguem vender, conseguem emprestar, fazer negociação com esses jogadores. Fora isso, só garotada, só gente sem experiência, só jogadores fracos tecnicamente, não vai dar certo. E parece que agora eles perceberam isso, né? E estão entrando aí em contato aí com vários jogadores aí, muita especulação também, com jogadores bem experientes. O exemplo disso é o Maicon, né, o zagueiro do Santos. Eu particularmente não gostei dessa contratação. Ainda não está certo, tá, pessoal? Ele vem fazer exames médicos, mas parece que tem um time aí que está querendo o jogador. Um time turco querendo o jogador, então muitos dão como certo, outros dão que ele pode ir para o time turco, então está bem definida essa questão, mas a princípio ele faria exames médicos aí com o Vasco e tudo certo, o Vasco assinaria aí com ele. Então eu não gostei, eu acho que reserva do reserva do Santos não serve o Vasco. O Vasco precisa de jogadores bem experientes, jogadores bons para jogar ali com o Léo Pelé, né? O próprio Lianco aí, que o Vasco está tentando também. Aí sim, faz parte do projeto vencedor. Mas o Mike, não, na minha opinião, não. É só para compor elenco. Compor elenco não precisa. Deixaria o Anderson Conceição, o Bambu, qualquer um. Não adianta. Para mim, não é uma boa contratação. Falar aí sobre o Lianco, né? O Lianco que muitos deram aí como já que desistiu, que não sei o quê, mas não. O Lianco, segundo a imprensa, o próprio pai do jogador gostaria que o jogador viesse jogar aqui no Vasco, né? Parece que tem negociação sim, não foi nada desistido. O Vasco procura ele ainda, procurou o time inglês para fazer nova proposta e aí vamos ver o que vai ser definido aí, né? Tá em negociação ainda. O clube inglês que não quer que o Vasco é, tem a obrigação de compra só se o Vasco continuar na Série A ou se participar de muitos jogos, aí uma porcentagem acima da média de jogos, não, o clube quer que o Vasco compre o jogador após o empréstimo, independente de qualquer coisa. Então o Vasco está em negociação aí. Então, pessoal, aí vamos falar do Fernando. O Fernando também que está em negociação ainda. O Fernando que parece que seria até amigo do Maicon, né? O zagueiro do Santos que está vindo, também continua em negociação e nada é definido ainda, nenhuma novidade, nenhuma notícia nova assim para poder definir se vem, se não vem. Muita especulação, ainda não tem nada caminhado. Então, falar aí do que? Das saídas. O Galarça deve sair do Vasco, vai jogar em outro clube, ainda não sei certo o clube, mas deve sair. O Juan Cruz deve voltar para o Santos.
O Paulo Vitor também saída do Vasco. O Paulo Vitor saindo, quem mais? O Rodrigo saindo também do Vasco. Sondagens em cima do Eric Marcos, garoto jovem, promissor. Né? Eu não deixaria, acho que o Eric Marcos seria até titular dessa equipe, mas na cabeça do Barbieri não, então não entendo. Sondagem também no Marlon Gomes que vem sendo sondado há muito tempo aí, segundo a imprensa, por times europeus, né? Times europeus há bastante tempo vem sondando o Marlon Gomes para que ele levar embora. E ele que fez uma boa e um bom sub-20, então pode ser que saia assim. Não sei nessa janela ou no final do ano, com certeza no final do ano. Então, pessoal, falar sobre também os ingressos esgotados, né? A torcida do Vasco vai lotar São Januário. Foram 20 mil ingressos vendidos. Espero que o Vasco faça bons jogos, né? Aí em casa, começando pelo Goiás e depois o Cuiabá. De ver esses dois jogos, o Vasco vai jogar muito desfalcado, jogar sem os seus principais jogadores, sem o Jair, sem o Capasso, sem o Barros. Então vai ser um jogo bem difícil, muita garotada em campo, mas esperamos dar certo, né? O Puma, que deve voltar de viagem, não sei se vai jogar ou se não vai. Provavelmente o Figueiredo vai jogar na lateral direita ali. Então é isso, pessoal. O Vasco encaminha novas contratações aí, muita especulação. Há um projeto aí para poder trazer agora jogadores experientes para contribuir com a equipe. Então, acho que dessa vez vai estar certo. Esperamos muito camisa 10, né? Essa falta do camisa 10 que está com que o Vasco não crie jogadas e não faça os gols. Então precisa muito aí. O Lanzinho ainda está em negociação também. O Vasco que tem procurado o jogador, mas ainda não tem nada definido. Assim que tiver definido, eu trago essas notícias para vocês, tá bom, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Curta aí o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Peço para vocês aí, ajude o canal a crescer, tá bom? Valeu, pessoal. Aquele abraço.